Saudações, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do PET Elétrica UFCG, do jornal PET Elétrica. E hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Ronimac Trajano. Estamos aqui com o Paulo Roberto também. Eu me chamo Gessé, sou atualmente o diretor e o editor-chefe do jornal PET Elétrica. E temos a grandiosidade de receber o nosso professor Ronimac Trajano, que também é agora nosso atual coordenador do curso de Engenharia Elétrica. Paulo, por favor, se apresente, faça as honras. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Paulo, como já você falou. Hoje eu faço parte do PET Elétrica na área de setor de gestão de qualidade. E estou muito feliz de estar aqui com uma pessoa que eu admiro muito, né, o professor Dr. Ronimac Trajano. Professor, fique à vontade, seja muito bem-vindo e vamos embora. Vamos lá. Tirem só o doutor, não precisa estar chamando doutor, não. Tá certo, professor. Vamos começar, professor, assim, com posso dizer, as curiosidades principais, né? Assim, considerando que o senhor possui formação técnica, né, em eletrotécnica, de que forma as experiências e habilidades que o senhor adquiriu na época do curso técnico influenciaram na sua escolha pela engenharia elétrica? Assim, eu queria saber por que engenharia elétrica, professor? Pronto. Rapaz, enquanto crianças pensavam em ser jogador de futebol, meu sonho era ser engenheiro. Eu acho que tem um filme que o nome do filme é A Sombra e a Escuridão. Um filme bem antigo mesmo. Nesse filme teve eu acho que era 2 leões, parece que eles matavam o pessoal que estava construindo uma ferrovia lá. E o pessoal, todo mundo reclamava, ninguém vai dar jeito nisso não. Aí, uma certa fase lá do filme, chegou o trem, aí passa um pirralho correndo, dizendo, o engenheiro chegou, o engenheiro chegou. Então, no filme, o engenheiro é como se fosse um super-herói, ele ia resolver os problemas. E, para mim, assim, eu acho que ser engenheiro é você trabalhar para fazer o bem às pessoas. E, naturalmente, você tem que ser remunerado por isso, né? Então, para mim, eu nunca tive outra opção na minha vida, nunca pensei diferente em não seguir engenharia, principalmente a engenharia elétrica. Se eu não me engano, esse filme é até caso real, né, professor? Se eu não me engano. Esse filme é o quê? É caso real, se eu não me engano. Essa história Eu acho que parece que é uma história real, baseada em fatos reais. Entendi, já sei. Então, professor, já que a gente está falando um pouco mais, né, e o tema, querendo ou não, é engenharia elétrica, a gente queria saber um pouco mais do senhor, em qual momento o senhor pensou em escolher os sistemas eletrônicos de potência como a área que o senhor queria atuar, né, profissionalmente, trabalhar na área de potência mesmo, como eu costumo dizer até nas minhas conversas, trabalhar com aquele barulhinho que caracteriza bem a energia elétrica, né? Assim, como eu tenho um curso técnico de eletrotécnica, quando eu vim para o UFCG, que naquela época era o UFPB, eu já tinha em mente que eu ia seguir a área de eletrotécnica, né, a área de sistemas elétricos, porque eu já tinha feito um curso técnico nessa área. Como eu já tinha me identificado bastante com o curso, eu tinha uma base sólida, boa mesmo na parte de eletrotécnica, eu não tive dúvidas qual área eu iria seguir aqui na engenharia elétrica. Então, logo quando eu iniciei o curso, por eu ter eletrotécnica, eu entrei num projeto do professor Edson Guedes, que foi a montagem do primeiro laboratório de instalações elétricas da UFPB, né, que hoje é o da UFCG. Comecei a trabalhar com ele nesse projeto, justamente por eu já ter o curso técnico, não é? Quando eu procurei para um projeto, ele falou, olha, eu tenho um laboratório aqui para montar e eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento nessa área. Aí como eu já tinha conhecimento nessa parte de instalações elétricas, entrei nesse projeto. Em paralelo, eu entrei num projeto de PIBIC, posteriormente também com Edson Guedes, e passei minha graduação toda trabalhando nesses 2 projetos, tanto a parte de PIBIC quanto o laboratório de instalações elétricas. Então, para mim, nunca foi nada de anormal não fazer eletrotécnica. Assim, para mim já era uma coisa que estava no meu sangue, eu não me dei, vamos dizer assim, a dúvida de pensar em outra coisa. Eu entrei aqui pensando em eletrotécnica e não desvirtuei dessa área. Professor,
se eu não me engano, se eu teve, se eu não me engano, não, se eu teve uma experiência no setor operacional antes de migrar para a docência. Aí eu fico curioso em saber, assim, o que foi que motivou o senhor, desde o momento que o senhor já era aluno do curso técnico e da graduação, o senhor já despertava esse interesse, isso veio através de inspirações de professores que o senhor gostou durante essa trajetória? Quanto foi que deu esse estalo, assim, rapaz, eu tenho interesse de ensinar também o que eu venho aprendendo no mundo da engenharia elétrica? Pronto, assim, quando eu terminei o curso técnico, eu tinha em mente que se eu não conseguisse ser aprovado no curso de engenharia elétrica, eu ia trabalhar como eletrotécnico. Quando eu fui aprovado no curso de engenharia elétrica, na minha cabeça, eu sempre tive em mente que eu ia ser engenheiro, ia atuar como engenheiro. Quando eu estava já finalizando o curso, o professor Edson Guedes, ele aprovou o primeiro projeto de P&D, né? Projeto de pesquisa e de desenvolvimento dele aqui na UFCG. Como eu já tinha trabalhado com ele durante praticamente toda a minha graduação, eu tinha uma dívida pessoal com ele, tenho uma dívida pessoal, acredito que eu não paguei ainda. Aí, para mim fazer o mestrado, foi uma forma também de auxiliá-lo, né? De dar um suporte nesse projeto. Mas, assim, meu objetivo sempre foi ser engenheiro. Aí eu trabalhei nesse projeto, em paralelo eu fui fazer o mestrado. Em paralelo também eu prestei concurso para a Cagepa como engenheiro, aí terminei o mestrado, comecei no doutorado. No terceiro mês do doutorado, a Cagepa me convocou. Aí eu também não tive dúvidas, eu desisti do doutorado e fui para a Cagepa. Passei 7 anos na Cagepa, mas a interferência política partidária na Cagepa, na minha época, era muito, muito forte. Isso me atrapalhava e me estressava bastante. Eu não conseguia conciliar bem essas coisas. Inclusive, isso tinha reflexo na minha vida pessoal, na minha vida com minha família. Eu estava tendo muito problema com relação à qualidade de vida, não dormia bem, porque eu me estressava muito com algumas coisas. Aí chegou um ponto que eu resolvi respirar outros ares. Aí prestei concurso para o IFPB, fui convocado, aí quando eu fui convocado para o IFPB, eu não... Quer dizer que eu não pensei 2 vezes, não, eu refleti muito, porque eu sou apaixonado pela Cagepa. Se fosse para voltar para trabalhar hoje, eu voltaria. Mas na época foi muito difícil para mim, mas quando eu pesei a questão de família e qualidade de vida em si, aí eu optei pelo IF, só que aí eu trabalhava em João Pessoa. Aí passei 6 anos no IF, morava aqui, mas trabalhava em João Pessoa. Quando eu estava terminando o doutorado aqui, apareceu um concurso para o UFCG, quando eu já estava no último mês de doutorado, né? Aí fiz esse concurso, felizmente fui aprovado e hoje estou aqui, espero não sair mais, né? Entendi, professor. Professor, e falando um pouco mais, já que o senhor tocou nesse assunto da Cagepa, né? A gente olhou um pouco sobre a sua trajetória enquanto profissional e o que o professor Jalbert prega muito com a gente é sobre qual legado a gente quer deixar para as gerações futuras ou para que o próprio grupo que a gente está desempenhando no momento. Então, fica um pouco curioso saber do senhor qual o legado que o senhor deixou durante esses longínquos 7 anos que o senhor atuou enquanto engenheiro eletricista na Cagepa. A minha principal dificuldade quando eu cheguei na Cagepa foi mudar um pouco a cultura do pessoal com relação à segurança do trabalho. A área elétrica é uma área muito delicada. Se você não tiver, vamos dizer assim, um compromisso com a segurança, e se a empresa também não tiver esse compromisso com a segurança, eventualmente acidentes vão ocorrer, inclusive acidentes fatais, né? Então, o meu primeiro objetivo na Cagepa foi tentar conscientizar os profissionais que trabalhavam comigo da importância de seguir procedimentos técnicos, procedimentos de segurança, de forma que a gente pudesse trabalhar com relativa segurança, de forma que a gente pudesse se deslocar e no final do dia voltar para casa sem acidentes.
Então, eu investi muito nessa parte de segurança do trabalho no tempo que eu fiquei na Cagepa. Acredito que contribui muito com a questão da segurança. Eu consegui plantar uma semente na cabeça daquelas pessoas que trabalhavam comigo. E, do ponto de vista técnico, eu acredito que eu tenho contribuído bastante. Assim, quando eu entrei na Cagepa, a Cagepa era muito deficitária com relação às instalações elétricas. A gente conseguiu avançar muito. Eu aprendi muito na Cagepa, não é que eu fui para lá preparado. Assim, eu fui aprendendo as coisas aos poucos lá na Cagepa. Então, tanto eu aprendi, como eu também consegui deixar esse legado. Eu aprendi muito com os eletrotécnicos que lá trabalhavam. Tem eletrotécnicos lá muito experientes. Inclusive, ontem eu fiz uma visita técnica com os alunos de técnicas de medição numa estação de bombeamento da Cagepa. Encontrei um colega meu da época que trabalhava junto na Cagepa. Então, eu tanto pude aprender muito, como eu também tive a oportunidade de ensinar algumas coisas, né? Então, eu acho que esse legado técnico, acho que eles melhoraram profissionalmente. Com minha ida para a Cagepa, eu também melhorei profissionalmente. E essa parte de segurança. Então, acho que minha contribuição foi tanto técnica quanto a conscientização com relação à prevenção de acidentes. Uhum. Professor, ainda falando de contribuições, como foi sua experiência na participação da elaboração da norma, né? NTO 014, que foi uma parceria com o Grupo Energisa, e aí eu queria saber de onde surgiu essa necessidade e quais foram os desafios encontrados durante o processo dessa elaboração. Pronto. Quando eu estava no IFPB, eu fazia o doutorado aqui na UFCG. Na época, eu trabalhava, o meu doutorado foi na área de disjuntores de alta tensão, e na época a gente encontrou uma dificuldade muito grande de conseguir disjuntores para fazer os ensaios elétricos que a gente precisava. Tem um amigo meu que trabalha na Energisa. Eu consegui com ele emprestado 2 disjuntores de 69 kV. Aí a Energisa, na época, estava desmontando umas subestações. Eu recebi a proposta de elaborar uma norma técnica para eles, e, em contrapartida, eles fariam uma doação de equipamentos de alta tensão para o IFPB, que na época eu era professor do IFPB. Então, a elaboração dessa norma, ela foi um acordo técnico, vamos dizer assim. A contrapartida que a Energisa fez foi doar equipamentos para o IFPB, e a contrapartida foi que eu elaborasse esse normativo técnico para eles. O principal desafio de escrever essa norma foi pegar uma norma técnica e escrever ela de forma didática, porque a ideia da norma técnica que a gente escreveu, que eu consegui escrever para a Energisa, era de forma que a gente direcionasse o profissional a ele aprender a fazer um projeto de sistema de distribuição contra descarga atmosférica, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas em subestações. Aí ela foi escrita de forma bem didática, explicando qual o passo a passo. Então, esse, para mim, foi o maior desafio, foi escrever uma norma técnica como se fosse uma nota de aula. Entendi. Acabou que ficou sendo uma parceria, né? Um ajuda o outro. Exatamente. Voltando um pouquinho para indústrias, queria saber assim, a visão do senhor em relação a quais são os principais desafios que a indústria tem e vai ter em relação à tecnologia tradicional e às soluções digitais avançadas, né, que estão acontecendo muito, muito rápidas, né? Toda hora uma novidade nesse mundo tecnológico. Assim, quando você está no mercado de trabalho, você quase não tem tempo para fazer reciclagem. Assim, geralmente os engenheiros, a grande maioria dos engenheiros que hoje vão para o mercado de trabalho, eles terminam também atuando na parte de gestão. Isso toma muito tempo do dia a dia do engenheiro. Então, ele não tem muito essa possibilidade de tempo disponível de estar fazendo reciclagem. Geralmente, quando as empresas oferecem alguma reciclagem ou possibilita fazer alguma pós-graduação, às vezes é na área de gestão, que são cursos mais, vamos dizer assim, mais baratos,
cursos técnicos, você tem que ir para uma instituição, geralmente presencial. Isso termina sendo um desafio muito grande para o engenheiro. Então, aquela pessoa que está lá no mercado de trabalho no dia a dia, ele termina absorvendo essas novas tecnologias no dia a dia mesmo. Um outro profissional que domina aquela tecnologia, aos poucos vai passando esse conhecimento para ele. Então, acho que o principal objetivo, o principal desafio mesmo de fazer essa incorporação dessas novas tecnologias é você preparar aquele engenheiro que já está no mercado de trabalho, porque aquele engenheiro recém-formado, ele aprende as coisas com a maior facilidade do mundo, mas o profissional que já está há 15, 20 anos no mercado de trabalho, ele já tem uma certa dificuldade de absorver esses conhecimentos. Não é questão de limitação de conhecimento, é pura e simplesmente porque ele não tem a disponibilidade de tempo que às vezes um profissional recém-formado tem. O profissional recém-formado, ele trabalha na empresa durante o dia, mas ele quer, às vezes, galgar vamos dizer assim, um cargo lá na empresa, aí às vezes à noite ele faz um curso, estuda uma nova tecnologia. E aquele profissional que já está no mercado, geralmente ele já tem família, então o tempo dele já é mais limitado. Então, eu acho que jogar esse conhecimento na cabeça do profissional que já está no mercado de trabalho, eu acho que é o maior desafio. Entendi, professor. E assim, acontece ao tempo todo, né? Essas tecnologias vão surgindo muito aceleradas e no nosso ramo eu acredito que quanto mais a gente encontrar uma forma de resolver exatamente esses desafios que o senhor comentou, ou colocar mais profissionais na área, nos setores, não sei, mas é importante a gente estar sempre solucionando esse tipo de desafio. Professor, ainda nessa pauta, enquanto o senhor estava no mercado de trabalho, como você utilizou, quais foram os mecanismos que o senhor utilizou para meio que resolver esses problemas? Que eu acho que o senhor encontrou nessa dificuldade de algumas coisas, de conversar realmente com as pessoas que já estavam na indústria, principalmente na questão dos EPIs, de passar um conhecimento novo, uma tecnologia nova que você, de certa forma, adquiriu enquanto estava na faculdade. Como o senhor, quais foram os mecanismos que o senhor utilizou para conseguir vencer essa barreira? Quando eu entrei na Cagepa, né, eu digo assim que minha vida profissional ela foi muito direcionada à Cagepa. Depois que eu saí da Cagepa, eu comecei a trabalhar quer dizer, já trabalhava na Cagepa também com essa parte de laudos de aterramento, de sistemas de proteção contra descarga atmosférica. Então, eu sempre tive uma vivência de estudo assim. Sempre foi do meu dia a dia tá estudando, revisando norma, vendo algum assunto que eventualmente eu tinha dificuldade. Eu nunca tive essa dificuldade de ter que pegar um livro e estudar. Tinha, às vezes, dificuldade de tempo, que às vezes você não tem a disponibilidade para estudar tudo afinco, às vezes você não tem, aqui na nossa região, a gente não tem tanto curso de formação, igual você está nos grandes centros como Recife, São Paulo, você tem cursos de formação às vezes na área de proteção, na área de automação. Então, aqui a gente era limitado nessa área e tinha que estudar, pegar um livro e estudar, pegar a apostila. Na época que eu trabalhava na Cagepa, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje de cursos online. Naquela época tudo era presencial, né? A gente não tinha essa vivência. Então, eu estudava no dia a dia, procurava estudar, procurava sempre que possível participar de treinamentos, quando tinha workshop de alguma empresa, algum lançamento de algum equipamento, alguma coisa nova. Eu sempre buscava participar, mantinha um contato muito grande com empresas do setor, para quando tinha alguma tecnologia nova, alguma coisa que a gente ia utilizar, pedia suporte técnico, ajuda. Enfim, eu sempre tive essa dinâmica de estar buscando, junto às empresas, fazer essa reciclagem. Aí, isso, para mim, ajudou muito no mercado de trabalho. É bem interessante essa visão que o senhor passou de realmente estar na conexão, né, das pessoas que estão produzindo a tecnologia e, ao mesmo tempo, pegar essa tecnologia e aplicar na nossa realidade enquanto profissional, né, que é o que vai acontecer quando nós estivermos no mercado de trabalho também, né? Então, já que a gente tem
o senhor aqui e que é uma pessoa bastante experiente, nós queríamos alguns conselhos do senhor, né? E no tocante a isso, qual conselho o senhor daria para estudantes e jovens profissionais que hoje desejam atuar na fronteira entre a tecnologia, a ciência e a indústria? Essa pergunta não é simples, não. Vamos lá. Hoje em dia, a gente, assim, nós somos de uma área, você trabalhar nessa área de tecnologia, você tem que ter em mente que você tem que estar fazendo reciclagem de conhecimento de forma praticamente constante. Quando eu estava no curso de graduação, na minha cabeça, a área de eletrotécnica nunca ia mudar. Um transformador sempre ia ser daquela forma, ia ser assim. Então, os equipamentos não iam ter essa mudança. E hoje em dia, esse meu raciocínio por água abaixo. Né? Hoje em dia, nós temos transformadores de estado sólido, que é um negócio completamente diferente de um transformador convencional. Nós temos equipamentos hoje digitalizados. Então, assim, mudou muito hoje o que a gente tem de equipamentos com o que a gente tem de equipamentos no passado. Então, se o profissional ele não tiver em mente que ele tem que estar fazendo essa reciclagem, tem que estar atualizando sobre as novas tecnologias, ele está fadado a perder colocação no mercado de trabalho. A universidade hoje, ela possibilita muito isso, porque, assim, no nosso curso aqui, o curso de Engenharia Elétrica em si, ele tem muitos projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento, nós temos projetos no laboratório de alta tensão, nós temos projetos no Virtus, no LabMet. Então, hoje, os alunos têm uma gama de projetos que eles podem se inserir e já pode ter acesso a essas tecnologias desde a graduação. No nosso tempo, a gente não tinha tanta oportunidade assim. Então, o que eu aconselho para o aluno que quer seguir essa área, ele tem que ter em mente que ele tem que estar fazendo essa reciclagem sempre. Trabalhar na indústria hoje é muito diferente de trabalhar na indústria como era no passado. No passado, a gente tinha aquele engenheiro, que ele era um engenheiro de obra ou engenheiro de indústria que colocava a mão na massa, tudo. Hoje em dia, o engenheiro ele tem que ter conhecimento da parte de software, parte de gestão, tem que conhecer um pouco também do dia a dia da empresa, principalmente quem trabalha em indústria, conhecer o operacional da empresa, e ele tem que ter conhecimento técnico também para isso, né? Então, hoje, o que eu aconselho os alunos seja proativo. Vá para o mercado de trabalho, procure aprender o máximo que você puder. Os 3 primeiros anos no mercado de trabalho eles são cruciais para seu futuro profissional, porque é nesses 3 primeiros anos que você vai ter a oportunidade de pegar aqueles conhecimentos que você adquiriu na instituição, na academia em si, né? E levar para o mercado de trabalho, você vê aquelas coisas que antes você só via na teoria e depois você vai ver ela aplicada em equipamentos, no dia a dia, nos processos, no dia a dia da empresa, né? Então, esses 3 primeiros anos, eu acredito que eles são cruciais para o aluno realmente, para o profissional realmente ele se capacitar para que a partir daí ele consiga andar com os próprios pés, né? E trilhar os seus caminhos. Então, professor, já que o senhor falou nessa área de pesquisa, né, tocou nesse assunto, e o senhor também acompanha algumas pesquisas aqui na UFCG em si, inclusive a pesquisa de Paulo é orientada pelo senhor. Eu queria saber como, na sua visão, você vê que um aluno é diferenciado em relação aos outros. Por exemplo, como você vê um aluno assim e percebe, rapaz, esse aluno aqui tem um diferencial em relação aos outros e é uma pessoa que pode agregar muito desenvolvendo uma pesquisa junto comigo. Pronto. Eu tenho um pensamento que o aluno que está aqui no curso de Engenharia Elétrica, ele tem totais condições de trabalhar em qualquer projeto. Naturalmente, nós temos alunos que têm um diferencial, tem um aluno que tem uma habilidade maior, às vezes na parte de programação, tem um aluno que ele é muito bom na parte de ciência, consegue absorver aqueles conteúdos de forma bem rápida. Tem aquele aluno que ele é muito bom em montagem experimental. Então, a depender do projeto, uma habilidade ou outra, uma competência ou outra que o aluno tem, ele vai conseguir sair melhor em um projeto ou em outro.
Mas aí, como eu acredito que todo aluno que está aqui, ele tem totais condições de trabalhar no projeto, qualquer que seja esse projeto, eu acho que o principal diferencial de um aluno, nem só de aluno, para mim, o principal diferencial de um profissional é proatividade. Aquela pessoa que busca trabalhar, que busca solucionar os problemas, porque quando você é proativo e você vai fazer um trabalho de pesquisa, por exemplo, e tem alguma coisa que você não está conseguindo entender, não está absorvendo aquele conteúdo, você vai buscar aprender aquele conteúdo, seja de forma independente ou buscar auxílio de uma outra pessoa, que seja do professor, de um colega seu. Se você não tem habilidade para fazer montagem de um circuito elétrico, fazer montagem de um arranjo, você vai pedir o auxílio a alguém. Então, proatividade para mim é a ação-chave. A pessoa que é proativa, ele vai se dar bem em qualquer área que ele procure seguir. Só complementando o senhor, né, como eu já trabalho com o senhor há um ano, além disso tudo aí que o senhor comentou, é muito interessante estar participando dessas pesquisas, porque todo dia a gente tem um desafio novo e um novo aprendizado. Todo dia que a gente se encontra com o professor Rony Mack, a gente está aprendendo alguma coisa, até na área de mecânica ali, né, nosso projeto que tem a ver com energias, placas solares, né? Cada desafio que a gente tem, cada novidade, a gente está agregando. E fora que está trabalhando com outras pessoas que a gente não conhecia ainda dentro da universidade, é interessante demais, né? Professor, na sua opinião, depois de todo esse bate-papo até aqui, o que é a engenharia elétrica para o senhor? O que é que ela representa hoje para a sociedade e o que é que ela vai representar para o mundo futuramente? Bem, eu acho que hoje a gente já tem um nível de avanço tecnológico que eu acho que não tem mais como retroceder. Eu gosto muito de filmes de ficção, que às vezes tem aqueles filmes que aconteceu uma catástrofe mundial e faltou energia no mundo. Assim, eu não vejo, eu não vejo esse mundo se concretizar. Eu acredito que a tecnologia ela não tem mais retorno. Assim, a partir de agora só vai avançar cada vez mais. E eu não vejo o mundo avançar sem engenharia elétrica. A gente não tem como ter um futuro, vamos dizer assim, com tecnologia, se a gente não tiver eletricidade para alimentar os equipamentos elétricos. A eletricidade ela é o sangue que move se o mundo fosse um corpo humano, a água, da mesma forma que a água ela serve para nos manter, eu acho que a eletricidade ela é o caminho para manter a tecnologia em si. Né? Eu acho que não vejo outra maneira a não ser com a eletricidade. Tudo o que a gente fala de tecnologia, a gente está associado à engenharia elétrica. Eu não vejo nada de avanço no mundo. Quando a gente tem uma nova tecnologia, alguma coisa do tipo, tem engenharia elétrica. Você pode construir prédios mais modernos, você pode ter equipamentos mais a tecnologia, ela consegue sobreviver se não tiver engenharia elétrica. Então, eu acho que a engenharia elétrica, ela é vamos dizer assim, para mim é o pulmão da evolução do homem, da evolução tecnológica. Então, eu não vejo como a gente não ter lugar no futuro. O engenheiro eletricista, eu não vejo como ser... Eu não vejo um mundo sem ter engenheiro eletricista. Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque a gente está sempre vendo as pessoas preocupadas com esses avanços, né, tecnológicos em si, de substituições de emprego por máquinas, mas como eu já tinha visto o senhor falar uma vez, e acho que se encaixa muito com esse seu último comentário, acho que o engenheiro eletricista sempre vai ter espaço, né, professor? Eu acredito que sim. Achei interessante também, até tomei nota aqui da frase que ele disse: se o mundo fosse o corpo humano, a engenharia elétrica seria o sangue que iria mover ele. Tá, isso aí foi quase... Foi uma filosofia já, e eu vou levar pro resto do curso já essa frase, já anotei aqui, muito bom ter ouvido ela. Então, professor, já se encaminhando para o final da nossa entrevista, né? Nosso bate-papo.
a gente queria saber se o senhor pudesse voltar no tempo, ao início da sua trajetória, algo que o senhor faria diferente, ou outra escolha que você teria feito? Faria. Assim, eu não teria feito nenhuma outra escolha profissional, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida que não seja estar envolvido com engenharia elétrica. Hoje eu sou professor, mas, assim, para mim, a minha primeira função no mundo é ser engenheiro eletricista. Ser professor é uma consequência. Hoje, eu me identifico bastante. Se eu tivesse que escolher, não, se fosse me dado somente uma opção entre ser engenheiro e ser professor, eu escolheria, sem dúvida, ser professor. O fato de todo semestre você ver caras novas, você ter que poder contribuir com a vida de alguém, mesmo a gente sendo remunerado, e bem remunerado, os professores reclamam, mas nós somos bem remunerados. Eles não escutem isso, eles não gostam quando eu falo isso, mas nós somos bem remunerados, eu acredito que nós somos remunerados. A gente não entrega, nós enquanto professores, nós não entregamos o necessário que a gente deveria entregar ao aluno. O nosso principal objetivo aqui na instituição é fazer com que o aluno ele tenha uma trajetória de aprendizagem, ele consiga sair daqui melhor do que o que ele entrou. Então, para mim, eu tenho esse sentimento. Eu sei que eu tenho minhas falhas, mas eu procuro corrigir essas falhas no dia a dia. Elas não são poucas, mas ao longo do tempo eu tenho tentado melhorar essa, vamos dizer assim, a prestação do meu serviço, né? Então, eu não escolheria outra profissão para seguir. Com relação à minha trajetória, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu entrei na CAGEP, porque eu achava que todo problema ele teria que ser resolvido de forma imediata. E isso, no início, assim, me estressou bastante, foi uma das coisas que me fizeram sair da CAGEPA. Às vezes eu não tinha esse entendimento que as pessoas trabalham de forma diferente, no tempo dela, e às vezes tinha coisa que eu achava que ela tinha que ter um determinado encaminhamento e não tinha, e estava me estressando, me chateando. Então, hoje, eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa na minha vida, pela experiência que eu tenho hoje, eu seria uma pessoa mais tolerante com os outros. A vivência que eu tenho hoje, não tenho mais como voltar do passado, mas se eu tivesse, pelo menos, a vivência, pelo menos, vamos dizer assim, a maturidade que eu tenho hoje, eu com certeza não teria saído da casa. Não me arrependo nenhuma vez de ter saído de lá, mas se eu fosse o Rony Mac de hoje, com certeza eu não teria saído de lá, porque lá eu me identificava muito com o trabalho, eu sou apaixonado pela CAGEPA, e os problemas que eu tive que me fizeram sair, hoje eu teria contornado, que na época eu não soube contornar. É isso. Professor, a gente agradece muito a sua presença aqui com a gente, compartilhando experiências, falando frases filosóficas, né, como eu já falei anteriormente, e nos ensinando, né, até porque essa entrevista tem esse papel também de ensinar e passar conhecimento para as pessoas que possam vir assistir. Então, a gente agradece muito a sua presença, ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente, e, de certa forma, está contribuindo, né, com a comunidade acadêmica da UFCG e, por que não dizer, com a comunidade acadêmica do Brasil, né, já que esse vídeo estará disponível no YouTube para qualquer pessoa que venha encontrar ou queira assistir. Paulo? Professor, estamos extremamente gratos com essa presença. Muito obrigado por compartilhar, né, toda essa experiência, esses conselhos, e por mostrar essa paixão que o senhor tem, porque quando a gente conversa com pessoas que têm essa paixão pelo que a gente escolheu, isso nos deixa muito mais felizes, né, e confiantes de que estamos no caminho certo e que engenharia elétrica foi a escolha correta. Muito obrigado, professor. Com certeza. Tenham em mente, vocês dois, os nossos alunos que vão assistir, tenham em mente uma coisa: vocês estão em um dos melhores cursos de engenharia elétrica do Brasil e do mundo. Vocês têm aqui acesso a conhecimentos que vão tornar vocês excelentes profissionais. Vocês só precisam ter esse sentimento, que vocês têm esse conhecimento, que
que vocês vão conseguir dar de conta de todos os problemas que vocês vão ter no mercado de trabalho. Aqueles que vocês não conseguiram, às vezes, assimilar o conhecimento bem aqui, vocês vão ter essa oportunidade no mercado de trabalho. A formação do engenheiro eletricista, ela não é limitada à instituição, então aqui vocês estão adquirindo conhecimento, jogando uma série de informações na cabeça para que vocês lá no mercado de trabalho possam aplicar. E confiem em si. Eu digo sempre que eu não era aqueles alunos fora da curva, como se diz. Eu diria sempre que eu era o melhor dos piores e o pior dos melhores. Então, eu era aquele aluno intermediário. Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu tive muito sucesso no mercado de trabalho, graças a Deus, e não foi, assim, não teve outra razão. Foi o curso de engenharia elétrica, foi o curso de eletrotécnica que me proporcionou isso. Então, tenham confiança em si, vocês estão no excelente curso, e contem comigo para o que precisar. Eu estou aqui a serviço do curso de engenharia elétrica da UFCG. Obrigado, professor. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.